Vamos colocar de pé para orar ao nosso Deus pela exposição da palavra. Glória a Deus. Pai, eis aqui a tua igreja, os teus santos. Senhor, que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente possa entender a tua palavra. Abre o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, para que a gente possa ter o entendimento da tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite. Senhor, nos diz o que o Senhor quer nos falar. Nos inclina, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se porém for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vos não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Até aí, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo está falando aos seus discípulos, dizendo que Ele irá ao Pai. Ele irá passar por um julgamento, irá sofrer morte de cruz e irá morrer, e ali ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E ressuscitando, Ele iria ao Pai. O Senhor cumpriu o que Ele veio fazer aqui. Ele veio mostrar o caminho aos pecadores. Ele veio abrir as portas para que todos possam conhecer a verdade. E Ele cumpriu. E aqui o Senhor diz: todavia, digo-vos a verdade. Irmãos, todo momento que Cristo teve aqui nesta terra, Ele só falava a verdade. Ele só conduzia as pessoas à verdade. De tal forma que Ele diz que Ele é a verdade. Então Ele diz: todavia vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. O Senhor voltou para o Pai, da onde Ele veio. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus falando aos seus discípulos diz: eu orarei ao Pai, e o Pai vos enviará um Consolador, para que vocês não fiquem só. Eu vou ao Pai, mas eu irei mandar um Consolador. E quem é este Consolador? O Paracletos, o Espírito de Deus. Este Consolador é o próprio Deus, irmãos. O Pai se divide em três: o Pai, o Filho e o Espírito. Nós não sabemos como é isso em Deus, que se divide em três. A Bíblia não chega a explicar como é isso, mas ela nos mostra a ação do Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo e a ação do próprio Deus. Toda a trajetória da Bíblia nos mostra isso. Então, o Consolador é o próprio Deus. E qual é a função do Consolador? Aqui diz: convencerá o mundo do pecado. A função do Consolador é convencer o pecador do pecado. E que pecado é esse? Você pode dizer: não, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, faço de tudo, eu não tenho pecado. Não, irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós fomos contaminados com o pecado. Quando Adão e Eva quebram o pacto que Deus fez com eles, introduziu o pecado na humanidade. E toda geração que veio após Adão e Eva já veio contaminado. Para você ter ideia, uma criança que nasce hoje já nasce pecadora. É pecado. O pecado já está introduzido nele. E a palavra diz que o pecado traz distinção, separação do homem a Deus, pois Deus é um Deus santo.
Deus é um Deus santo que não habita pecado, irmãos. Não habita pecado. É por isso que o crente, quando se converte, tem que estar verdadeiramente vivendo em Cristo, pois senão ele será um falso crente. Pois a vida do crente não pode habitar mais as sujeiras que antes ele fazia. Não, o Consolador fez esclarecer, fez iluminar o pecado que antes ele carregava. E uma vez tendo essa iluminação, este pecado fica para trás. E agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o que é que o pecado faz na humanidade? O que é que ele traz à humanidade? Romanos capítulo 3, versículo 23, aqui diz, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória do Pai. Adão e Eva, quando pecou, eles foram retirados do Éden, eles não podiam mais ficar ali, porque eles eram perfeitos, mas foram contaminados pelo pecado, e essa contaminação traz separação do homem com Deus, traz separação do homem com Deus. Não tem como você se achegar mais a Deus. Hoje você está contaminado com o pecado, algo que Deus abomina. Deus abomina o pecado. Não tem mais como ter ligação com o Pai. E a consequência do pecado, o que é que gera? O que é que gera a consequência do pecado? Aqui Romanos capítulo 6, versículo 23, aqui diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que a consequência do meu pecado, o meu afastamento de Deus, gera morte. Aí você pode pensar, só morrer, todo mundo vai passar por isso. Mas eu te falo aqui que não é a morte da carne. A morte da carne, todos nós vamos passar. Está ali o cemitério, todos nós vamos para aquele lugar um dia. Mas eu vos falo a segunda morte, a morte que Jesus Cristo sempre falava, sempre dizia, cuidado, abra o olho, deixe isso. Jesus pregava sobre isso, a segunda morte, que é a morte da alma, é a morte da alma. E aqui o pecado leva à morte da alma. O que é a morte da alma? A completa separação do homem com Deus. A completa separação do homem com Deus. Como se fala, o inferno, o lago de fogo, o Sheol, é um lugar onde Deus não vai estar. E onde Deus não está, o que é que existe? Sofrimento, dor, agonia, ranger de dentes. O próprio Jesus fala sobre isso, choro e ranger de dentes, pois você vai estar em um lugar que o próprio Deus não está, a presença de Deus não está naquele lugar. Você estará longe de Deus para a eternidade, para a eternidade. Os santos do Senhor estão sempre chamando a atenção. Tudo que é canto hoje você vê as pessoas pregando a palavra de Deus, falando, cuidado, se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor. As pessoas colocaram na mente uma religião, e religião não salva ninguém. Os homens não vão salvar ninguém. Só quem pode salvar é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Jesus disse que Ele vai ao Pai e irá enviar o Consolador, é para que você possa ser lembrado do pecado. Quando o Consolador vem na vida do pecador, Ele faz o pecador enxergar quanto ele está destituído da glória de Deus, quanto ele está longe de Deus. E aí vem o arrependimento. E aí vem a aceitação ao Senhor. Aí é o que a gente fala que acontece na vida do pecador, a metanoia, mudança de mente.
mudança de direção, e o homem se joga completamente aos pés do Senhor. E agora sua vida está guardada no Senhor. E agora eu quero chamar a atenção aos irmãos. O que adianta, irmãos, eu andar a minha vida correndo, feito um louco, guardando tesouros aqui nesta terra, fazendo de tudo para ser rico? O que adianta isso? Pois naquele grande dia que todos nós vamos se comparecer diante do trono branco, a sua riqueza não vai servir de nada, não vai prestar para nada. A palavra de Deus aqui diz em Mateus capítulo 16, versículo 25 ao 26: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus aqui está chamando a atenção, todos que querem salvar a sua vida, tem que deixar a sua vida de lado, os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades carnais. Você tem que abandonar tudo isso. E Jesus disse que quem deixar a sua vida de lado, achá-la-á vida. Por que Jesus fala isso? Porque aquele que abandona o pecado e se lança aos pés do Senhor, este vive, e vive para a eternidade, vive para sempre. Então Jesus diz, a quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Você terá vida para a eternidade. E aqui diz: pois que vantagem tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou quem dará ao homem em troca de sua alma? O que adianta? O próprio Jesus diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação eterna, perder a salvação da tua alma? O que adianta? Ou o que você dará em troca da sua alma? Irmãos, o que nós temos de mais valoroso é a nossa alma. É o que Deus nos deu, é o sopro da vida. A sua alma vem de Deus, é dele. Então tem que retornar para ele. Nossa alma não tem que ser lançada ao lago de fogo. Não, nossa alma tem que voltar para o Pai, da onde todos nós viemos. E como eu posso voltar para o Pai? Como? Por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, irmãos. É por Ele que nós devemos nos lançar aos pés do Senhor, se arrepender dos nossos pecados e se jogar completamente aos pés de Cristo, que Ele nos garante a vida eterna, porque Ele está à direita do Pai, intercedendo pela vida de todos aqueles que creem nele. E Ele está lá, ao lado do Pai, esperando só o momento que o Pai dirá para Ele voltar no seu poder e sua glória para buscar a sua igreja. Buscar a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Todos aqueles que creram na sua palavra. Todos aqueles que creram na sua palavra tiveram uma transformação, uma metanoia, e agora vive para o Senhor. E agora brilha Cristo, agora a vida é Cristo. Todos eles, essa é a igreja do Senhor. Não pense que a igreja é um edifício. Não, a igreja do Senhor são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Todo aquele que creu. Eu falei do pecado. Um dos requisitos que o Espírito Santo, o Paracleto, nos alerta. Agora eu quero falar da justiça, porque Jesus disse que Ele nos convencerá da justiça. E que justiça é essa que o Espírito Santo, quando vier, irá nos convencer da justiça? João capítulo 3, versículo 16 ao 18, aqui diz: porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para salvar, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. E como é que vem essa salvação? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Como nós podemos se justificar diante de Deus? Todos nós vamos estar diante de Deus um dia. Você acha que você pode se justificar por você mesmo? Eu sou justo, eu sou um homem que não pequei. Quem vai poder abrir esta boca diante de Deus? Daquele que sonda os corações, daquele que sabe de tudo e está em todo lugar. Quem poderá abrir a boca? Irmãos, só quem pode nos justificar diante de Deus é Jesus Cristo, aquele que você já creu, aquele que você depositou toda a sua confiança. Só Ele pode nos justificar diante do Senhor. O sangue de Cristo já está sobre nós, desde aquele dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, e agora somos justos, não por a nossa justiça, mas pela justiça dEle. Ele nos faz ser justos diante do Pai. Olhe bem o que Filipenses fala, irmãos. Olha o que vai acontecer um dia. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmãos. Filipenses capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 10. Aqui diz: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Cristo entregou a vida dele na cruz? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O próprio Deus deu ao seu Filho um nome que está acima de todo o nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos das coisas do céu, das coisas da terra e das coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Você está vendo a importância de Cristo? Você está vendo aqui quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo não é uma figura de história, não. Muitos estão enganados, achando que Jesus Cristo é uma história, é um homem bom, uma pessoa legal. Não. Jesus Cristo é o caminho, irmãos. Ele é o caminho para a gente chegar ao Pai, pois o nome dele foi exaltado acima de qualquer nome. O nome de Cristo foi exaltado. Por quê? Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho. Um dia, irmãos, todo joelho irá se dobrar diante do Senhor. Das coisas do céu, das coisas da terra e das coisas debaixo da terra. Toda criatura irá dobrar o seu joelho diante do Senhor. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Você está vendo a importância de Cristo? Você está vendo como é importante você ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você está vendo a importância de você viver completamente para o Senhor? Não é qualquer coisa, irmãos.
não é uma religião, irmãos. Não é uma religião. A religião não vai lhe levar a Deus. Ela não tem como levar. Só aquele que deu a vida dele na cruz pode te levar a Deus. Ele fala em sua palavra: quando eu for levantado do solo, eu atrairei as almas a mim. Ele diz que ele atrairá as almas a ele. Então, se você está aqui esta noite, porque o Senhor quer atrair você a ele, glória a Deus, quer ter um encontro com você. Agora eu quero falar do juízo. Que juízo é esse que o Senhor diz que o Consolador irá nos fazer lembrar? Cair em si, como o filho pródigo que saiu da casa do seu pai: pai, me dê tudo, me dê meus bens, eu quero ir embora. Mas meu filho, você tem tudo aqui, tudo que eu tenho é teu. Pai, eu quero ir embora, me dê a metade dos meus bens. E o pai ali pega a metade dos seus bens e dá àquele homem. E aquele homem vai para outro lugar, gasta tudo com bebida, com mulher, com farra. Chega um momento que ele não tem mais nenhum tostão. E para onde ele vai? Não tem ninguém, não conhece ninguém, não sabe nada, sem dinheiro. Ele vai para o pasto cuidar de porcos. E ali aquele homem no pasto, cuidando de porcos, alimentando os porcos, a palavra diz que ele deseja comer a comida dos porcos, de tanta fome que aquele homem estava. E ali naquele momento que ele deseja comer aquela comida dos porcos, o Espírito de Deus faz lembrar: oh, na casa do meu pai tem tanta comida, na casa do meu pai, os servos do meu pai vivem melhor do que eu, nessa situação que eu estou. E o que ele faz? Voltarei para a casa do meu pai, voltarei. E este homem volta para a casa do pai, se arrepende de tudo que ele fez e se lança aos pés do pai. É isso que Jesus quer fazer conosco, irmãos. Jesus quer te levar ao arrependimento. Jesus quer que você caia em si e encontre o caminho, a verdade e a vida. Aqui do juízo, João capítulo 3, versículo 18 ao 21. João 3, 18 ao 21. Aqui a palavra diz, irmãos, ó: quem crê nele não é condenado. Aqui é a palavra do próprio Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não creiam no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são formados em Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer aqui, irmãos? Todo aquele que crê em Cristo não entrará em juízo. Naquele grande dia que nós vamos estar diante do Pai, nós não vamos entrar em juízo, nós vamos ficar à direita de Cristo, vendo todo mundo ser condenado. A justiça de Deus estará sobre nós, e nós vamos ver pai, irmão, primo, amigos que não creram na palavra ser condenados e lançados ao lago de fogo. Então Jesus abre nossos olhos. Quem crer nele não entrará em condenação, mas quem não crê já está condenado. Por que eu vou ser condenado? Por quê? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus Cristo, irmãos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é as trevas? Como uma pessoa pode estar completamente em trevas? No pecado, irmãos. No pecado.
O pecado nos deixa nas trevas. O pecado nos faz distinção, separação a Deus. Deus não ouve as nossas orações porque estamos em pecado. Deus é um Deus santo. Como todo sábado aqui nós estamos estudando os atributos de Deus. Todos os sábados aqui estamos estudando para saber quem é Deus. E o pecado nos faz separação, irmãos. Ele nos separa de Deus. Mas a palavra diz: mas quem pratica a verdade. O que é essa verdade? Quem pratica a verdade. Só podemos praticar a verdade quando temos Deus, irmãos. Quando nosso coração está completamente cheio de Deus. Quando a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Aí nós praticamos a verdade, pois estamos na luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois são formados em Deus. É Deus que nos faz ser diferentes. É Deus que nos faz praticar a bondade. É Deus que nos faz nos compadecer com o nosso irmão. É Deus que nos faz se compadecer com a igreja. É Deus. Aqui em Apocalipse, irmãos, aqui para você entender melhor o que vai acontecer em um dia. Eu não sei quando eu não sei quando é que vai acontecer, não tenho como prevenir para que dia vai, eu não tenho como. Mas o Senhor nos disse que um dia irá acontecer. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Aqui foi o apóstolo João que teve essa visão na ilha de Patmos. Aqui diz, irmão, e eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, cuja face da terra e o céu fugiram e não se acharam lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outros livros foram abertos, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o que eu falei da segunda morte. Aqui, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, eu digo isso com tristeza, porque as igrejas hoje não estão pregando a palavra como ela é, para agradar uma pessoa, agradar outra, e esse agrado faz você estar longe de Deus, leva as pessoas para estar longe de Deus, porque as pessoas não vão conhecer a verdade e vão caminhar no erro. Em pecado, não amando o seu irmão, e vão caminhar para o erro. Mas o que a igreja hoje tem que fazer? Pregar a verdade. Por quê? Para que as pessoas possam abrir os olhos. Eu estou aqui pregando, mas o Espírito Santo está tocando os corações, está falando aos corações. Eu não posso fazer nada. O Senhor só me deu autoridade a falar aos ouvidos, mas quem fala ao coração é o Consolador. O que Jesus falou: eu irei ao Pai, mas mandarei o Consolador, para que vocês não estejam só. É Ele que fala aos corações. Eu não tenho autoridade para falar aos corações, eu só tenho autoridade para falar aos ouvidos. Mas o Espírito de Deus irá falar ao seu coração. E a palavra que diz: e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A igreja tem que chamar a atenção de todos, irmãos, todos. A igreja tem que pregar
pregar o Evangelho, para que as pessoas abram os olhos, porque as pessoas só vão cair em si quando ouvir a palavra do Senhor, limpa e pura, sem colocar nada, sem tirar nada. Aí sim as pessoas vão cair em si. Anuncia o Evangelho, anuncia a palavra do Senhor, porque se você não tiver o nome no livro da vida, não entrará no reino de Deus, não terá parte com Deus, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, a morte da alma, irmãos, que não tem mais como voltar atrás. Irmãos, um dia nós vamos estar diante do juiz dos juízes. Aqui nesta terra você vai ser julgado, você pode recorrer, você pode ter vários artifícios para não ser julgado, mas diante do juiz dos juízes, você não pode não. Ali só tem um decreto só. Você não terá como recorrer, não terá como recorrer, porque o que Deus disse está dito. Mas eu quero acalmar o seu coração esta noite e quero te dizer algo, que você ainda tem tempo para recorrer, você ainda tem tempo para que não passe por esse julgamento. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10, aqui diz, Romanos capítulo 10, glória a Deus, Romanos 10, versículo 8 ao 10. Mas o que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, no Evangelho. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo, porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. O que eu quero dizer esta noite, irmãos, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para Cristo. Ainda há tempo, ainda tem tempo. O Senhor está com os braços abertos te esperando. Mas lembre que um dia esses braços irão se fechar, e quando fechar, não vai abrir mais, irmãos, não vai abrir mais. Há tempo ainda de você arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, viver para o Senhor e gozar da vida eterna, ter o selo da vida eterna, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele te sela para a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.